Noite, vou ter que baixar um pouquinho, afastar um pouco. Mesmo botando alto, ele não. Ai, ai, chega um pouco. Deixa eu mexer aqui um pouco, né? Deixa eu tirar pra ver se ajuda. Eu acho que ajuda, ficou melhor assim. Dicionário bíblico. Pronto, melhorou, né? Tava muito ruim. Gente, eu tenho sumido, mas é as coisas que acontecem. Hoje eu vou ler os 3 capítulos últimos de Hebreus. E aí eu espero que amanhã eu consiga à tarde continuar a leitura. Porque depois de Hebreu vem Tiago. É uma boa leitura, Tiago. Aí amanhã eu quero ver se eu já leio o Tiago. Tá bom? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te pedimos que o Senhor possa estar conosco, para que nossa vida esteja centralizada na vossa vontade e no vosso querer. Bondoso Pai, que nossa mente espiritual, que nosso poder recebido por vós seja de entendimento espiritual, sabedoria espiritual, para entender tudo o que aconteceu no passado e não repetir agora no presente. Que o Senhor possa estar com cada um de nós que estamos aqui e os que vão assistir depois. Que o Senhor abençoe, dê força e muita fé, porque quem tem fé pratica vossas palavras. Então que nós possamos ter muita fé para praticar tudo que o Senhor nos deixou e tudo que o Senhor da segunda vinda nos ensina. Pai Celestiais, nós pedimos que o Senhor possa verdadeiramente habitar em nós, que nós possamos melhorar a cada dia. Eu te peço que o Senhor possa iluminar as casas das pessoas com a fé da prática, das boas obras, como vai falar Paulo, para que nós possamos viver em uma comunidade que são irmãos, e não que um fique entregando os outros, ou que um fica fazendo fofoca de outro, ou que um vão para ver se agrada fazer inferno da vida dos outros. Então, por favor, acorda a consciência de todos nós para que nós não caímos nas artimanhas de Satanás, nos laços que ele nos joga, Pai. Nós já estamos vivendo na era da segunda vinda, em pleno apocalipse. Por favor, proteja nosso planeta, proteja a nação da Coreia do Sul, para que mesmo com todas essas ameaças, eles consigam se unir e se tornar irmãos unidos, Pai, Sul e Norte. Abençoe os peregrinos, Pai, dos Estados Unidos, aqueles primeiros que eles voltem para ajudar as famílias, tirar ela dos caos, das drogas, de tudo que está acontecendo lá e coloca a tua mão para que ali seja uma nação forte, para que possa defender as demais nações como irmão mais velho. Por favor, toma posse do Brasil, limpa ele, Pai. Coloca o justo, levanta o justo nos 3 poderes, o executivo, legislativo e judiciário, desde o nível federal até o municipal, por favor. Permita que as Forças Armadas, sem sigla, qualquer uma, possa estar centralizado na sua Constituição, na verdade e na lealdade com seu povo e sua nação, para proteger seu povo e a soberania nacional. Coloca as tuas mãos, Jesus, sobre o Brasil, já que o Senhor ficou responsável por toda a América Latina, e porque o Senhor gosta, Pai, do povo brasileiro que são descendentes ainda de Abraão. Te pedimos que o Senhor possa abençoar cada um, para que acorde e tire o véu que cobre a verdade, e para que nós possamos praticar a vossa palavra dentro do nosso lar, na nossa família, nas ruas, onde quer que estejamos, mesmo que seja difícil. Eu sei, bondoso Pai, que um dia a gente viu na internet, quando o Senhor manda tanta gente amar o próximo, e aí alguém fez uma brincadeira, mas com fundo de verdade. Amar o próximo, e qual é o obstáculo? O próximo, que às vezes não está conectado com vós. Em vez de gostar que a gente está se esforçando, eles querem explorar, magoar e ferir. Então protege os teus filhos e filhas. Protege aqueles que estão lutando para que o Senhor ache graça dentro de nós, ache bênção, que nós possamos estar agraciados para que o Senhor possa habitar conosco. Te peço que proteja todos os nossos filhos e filhas, nossos bebês, nossas crianças. Eu sei que o mal tem que ser mostrado até o último gota, para que assim possa ser expelido e possa vir a sarar e curar o nosso planeta através de pessoas boas, através de pessoas justas que o Senhor pode levantar. Então te pedimos que o Senhor possa estar agora conosco e com as pessoas que vão assistir,
e que elas possam receber vossas bênçãos e cada dia praticar vossas palavras, o que aprendeu, dentro de casa, principalmente com a família, depois com os vizinhos e assim por diante. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Vamos lá, eu vou sair da tela um pouquinho, né? Porque eu leio aqui mesmo no Word. Nós vamos começar com Hebreus 11. Diz assim: ora, a fé é substância das coisas pelas quais esperamos e evidência das coisas não vistas. Ou seja, a fé não é daquilo que você vê, é daquilo que você acredita e que você espera que aconteça, mesmo que você não esteja vendo ainda. Ela vai realizar, não só na nossa vida individual, mas também na nossa vida pública e na nossa vida como um país, como um mundo. Porque por ela os antigos obteram um bom testemunho. Paulo vai mostrar que pela fé os antigos venceram muitas barreiras, eles venceram muitas coisas, certo? E ele vai dizer aqui, ó. Através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas aparentes. Ou seja, tudo foi feito pela mão de Deus, então com coisas espiritual. É isso que Paulo está dizendo, não de coisa aparente, não de coisa que você vê. Então não foi do barro, o barro é uma simbologia, né? Elementos que ele criou a terra, os elementos químicos que Deus criou a terra, ele criou os homens. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, e pelo qual alcançou o testemunho de que ele era justo, testificando Deus sobre os seus dons. Através disso, depois de morto, ainda hoje, conta a história, né? Pela fé, Enoque foi transladado, transferido, retirado, para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, porque antes de sua transladação, ele tinha testemunho de que agradava a Deus. Que bom, né? Que Deus pode fazer coisas que o mundo não entende, mas não é que ele subiu com carne e osso, minha gente. Deus não deixou a morte que Satanás toma posse dele. Porém, sem fé é impossível agradá-lo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite nele, que ele existe, e que é gerador é consolador, galardoador, recompensa, gratifica, alivia e consola aquele que está praticando a sua fé. Aqueles que diligentemente o buscam. Então, se a gente busca praticar as coisas dos pais celestiais, com certeza absoluta, ele vai, como diz aqui a tradução de galardoador, recompensar, gratificar, aliviar, consolar e confortar aqueles que buscam verdadeiramente praticando a sua palavra. Pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas ainda que não se via, olhe bem, presta atenção numa coisa aqui. Quando Deus falou para Moisés, ele não disse o tempo que viria, ele só disse que ele tinha que fazer, que ia acontecer e mostrou o que era. E ele acreditou na palavra, então ele começou a praticar a fé dele construindo uma arca em cima de uma montanha, na vez de uma beira de um rio. Comoveu-se com temor e preparou uma arca para salvar a ação da sua casa, e pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Você só tem justiça para você se você está praticando a sua fé. Só falando, não é praticando a fé. Ok? Pela fé de Abraão, quando foi chamado a ir para outro lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. E pela fé peregrinou na terra da promessa, como uma terra estranha, habitando em tabernáculo com Isaac e Jacó e os herdeiros com ele na mesma promessa. Porque procuravam uma cidade que tem fundamento, no qual o artífice construtor é Deus. Ou seja, mesmo aquela cidade era Deus que tinha instruído, era o construtor, era Deus. Então Deus deu a cidade que antes ele já tinha preparado. Sei? Pela fé também, a própria Sara recebeu vigor, ou seja, ela voltou a ter todos os hormônios normais para poder gerar filhos. Pela fé,
a Sara, porque depois de um tempo para a menstruação, para os hormônios diminuir tudo, né? Mas ela teve vigor, vigorou ela novamente como jovem. Sara recebeu vigor para conceber a descendência e deu à luz uma criança quando já de idade avançada, porque teve por fiel aquilo que havia prometido. Por isso também de esse já considerado como quase morto, descenderam tantos quanto as estrelas do céu, em multidão como a areia incontável da praia. Ele está falando de quem? Porque Abraão já era velho quando ele... Mas quando Deus deu vigor à esposa dele, deu também a ele. E aí ele disse, toda a descendência da terra seria de Abraão. Todos estes morreram na fé, sem ter recebido a promessa. Qual era a promessa? Entrar no reino do céu. Mas para entrar no reino do céu precisava acontecer a vinda de um ser perfeito, o Filho de Deus, né? E demorou para chegar por causa das falhas do Velho Testamento. Agora lá. Todos eles morreram na fé sem receber as promessas, mas, vendo-a de longe, foram pousados a respeito dela, e abençoando-a, confessaram que era estrangeiro e peregrino naquela terra. Nem entrou em Canaã Moisés e alguns outros, porque falharam no meio do caminho. Porque aqueles que dizem tais coisas declaram abertamente que procuram por um país. Verdadeiramente lembramos daquele país do qual havia saído, também não tinha oportunidade de retornar, eles não podiam retornar. Mas agora ele deseja um país melhor, isto é, um celeste. Aí quando você vê, falando, né? Deus quer um país celeste. Começa o quê? Lembrando o que foi que Jesus disse. Tudo que é ligado na terra será ligado nos céus, e ele deu a chave para primeiro o reino do céu na terra e depois no céus. Celeste quer dizer santificado, puro, perfeito, mas começa na terra, como Jesus disse. E também nós também estamos esperando por este celeste, né? Por isso também Deus não se envergonha se chamou seu Deus, por ir preparou uma cidade. Pela fé Abraão, que foi provado, ofereceu Isaque, aquele que receberam na promessa, e ofereceu seu unigênito, e dele foi dito: Isaque será chamado da tua descendência, considerando que Deus, sendo poderoso para levantá-lo até mesmo dentre os mortos. Então também configura que ele recebeu. Ele recebeu o quê? A promessa de que Isaque daria descendência aos filhos, né, que Deus tinha prometido, certo? Deixa eu ver. Considerando que Deus sendo desculpa. E pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú, concentrando-se as coisas futuras. E pela fé Jacó, quando estava próximo à morte, abençoou ambos os filhos de José e adorou, inclinando sobre o seu cajado. E pela fé José, ao morrer, fez menção que saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos, que era para enterrar onde era a terra dos pais, né? Se as pessoas soubessem como é importante isso. Pela fé, quando Moisés nasceu, foi escondido 3 meses dos seus pais, porque viram que era um menino famoso e não temeram o mandamento do rei. Era porque não podia ter filho, né? Ele escondeu para não ser morto, como fizeram com Jesus. Pela fé, Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele escolheu antes ser afligido com o povo de Deus e que por um período desfrutava de gozo do pecado. Ele estava em pecado, né? Ele não quis ficar no desfrute do que o palácio tinha, preferiu ir sofrer com seu povo. Escolha difícil, né? Hoje em dia, quem quer? Considerando a desonra de Cristo com fraqueza maior do que os tesouros do Egito, considerando que quem está esperando o Filho de Deus, que eles já sabiam da promessa, valia muito mais do que todos os tesouros do Egito. Não temendo a ira do rei, porque perseverou como vendo aqueles que estavam invisíveis. Ele via as coisas que estavam invisíveis. Quem falava para ele? Os anjos traziam a mensagem como? Do próprio Deus. Os anjos diziam a ele as coisas que estariam para acontecer, então ele podia agir antes que ela acontecesse. Pela fé ele celebrou a Páscoa e a peneação do sangue, a fim de que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Gente, o que foi que Moisés fez? Lembra do sangue do cordeiro, simbolizando que
se Jesus não fosse aceito, Jesus seria crucificado, e que não seria ninguém que tivesse dentro da prática e honra a Deus, poderia ser atingido pelo quem? Pelo deixa eu ver como é o nome do coisa, meu Deus. Destruidor. O destruidor é um demônio. E ele levou os espíritos primogênitos do povo de Israel. Essa história todo mundo conhece. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, e os egípcios o mesmo fizeram e afogaram-se. Pela fé, os muros de Jericó caíram após serem rodeados durante 7 dias. Ou seja, disseram que eles estavam trocando trombeta, né? Que a vibração da trombeta fizeram o muro arriar. Agora, olhe bem, isso é real? Sim, mas eles não sabiam na época. Quem disse a ele? O Pai Celeste. E que mais diria, porque não havia tempo para falar de Gedeão e Barraque, e Sansão, e Jefé, e Davi, e Samuel, e dos profetas, os quais, pela sua subjugação reinos, praticaram a justiça e obteram a promessa, fechado as bocas dos leões. Apagaram a violência com fogo, escaparam do fio da espada, e foram feitos fortes na fraqueza, e foram valentes na batalha, e puseram fuga aos exércitos dos estrangeiros. Então, quando você tem fé, você tem que acreditar que Deus está com você, se você estiver praticando os ensinamentos dele, porque não é só eu acredito, que Satanás também acredita que Jesus é o Filho de Deus, a diferença é que eles não praticam. Então, você tem que acreditar que vai vencer as demandas do mundo, que vai mesmo no tempo de Deus, não no seu, mas vai. As mulheres receberam seus mortos, trazidos novamente à vida, e outros foram torturados e não aceitaram o seu livramento, para que pudesse alcançar uma melhor ressurreição. E outros foram testados com escárnio, açoite cruel, de fato, além das cadeias e prisões. Eles foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio e de cabres, sendo destruídos, afligidos e atormentados, mas eles não desistiram da fé, dos quais o mundo não era digno. Essas pessoas que vieram, nenhum mundo foi digno a ele, como não foi digno para receber Jesus e permanecer como Filho de Deus. Eles peregrinaram errante pelo deserto e monte, pelas covas e cavernas da terra. Todos eles têm sido obtido um bom testemunho através da fé e não receberam a promessa, tendo Deus preparado uma coisa bem melhor para nós, para que eles, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Paulo está dizendo que aqueles que viveram e sofreram só podem ser abençoados através dos antepassados, porque ele viveu com Jesus, e agora quem viveu com Jesus vai ter que esperar a segunda vinda. Hebreu 12. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos de lado todo o peso, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corremos com a paciência e corrida que está proposto diante de nós. Gente, o que é nuvens? Grande nuvem de testemunha. Então, quando você vê nuvens, significa pessoas. Nuvens são aves purificadas pelos anjos, são pessoas preparadas. Eles estavam dando testemunho nessa época. Olha para Jesus, o autor consumidor de nossa fé, o qual pela alegria lhe foi proposto suportar a cruz, desprezando a desonra, e estando a destra, à direita do trono de Deus. Considerei, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, a fim de que não ficasse exalto e descorajoso em vossas mentes. Ou seja, se estudar como foi a vida de Jesus, as perseguições, as pessoas o traíram, o povo que devia ter recebido ele o crucificou, o sumo sacerdote, etc., nós temos que dizer, tudo que eu passo é pouco perante o que o Messias da primeira vinda sofreu e o que da segunda vida sofreu. Vós ainda não resisti até ao sangue, lutando contra o pecado. Vós esqueceste da exaltação que vos fala, como filho e filho meu. Não despreze o castigo do Senhor e não desfaleça quando fores repreendido por ele. Mas depois Paulo diz que ninguém é tentado ou Deus não castiga. Porque Deus só mexe com bem. Deus pode lhe disciplinar falando com você, mas Satanás castiga com certeza. Quando você se afasta do amor de Deus e da prática, Satanás tem o poder de lhe destruir, porque você está fora da jurisdição do céu. Vós não sois resistir desculpa. Pois aquele a quem o Senhor ama também castiga e açoita cada filho que recebe. Se suportais o castigo, Deus vos trata como filho, pois qual é o filho quem o pai não castigou?
Paulo vai entrar em contradição no Tiago, viu? Porque Deus realmente não castiga. Quem castiga, só Satanás faz o mal. Deus não trabalha com o mal. Isso é muito importante que todo mundo entenda isso. Deus não trabalha com o mal, ok? Vamos lá. Mas se ficais sem castigo, do qual são feitos participantes, então sois bastardo e não filho. Mas se você blasfema quando está sofrendo, então você não é filho, porque Jesus passou por muita coisa difícil, como a segunda vinda também. Além do mais, tivemos pais segundo a carne, os pais físicos, que nos corrigiram e nos davam prestação de reverência. E não devemos, então, nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver. Aquele que lhe gera, que dá testemunho, é considerado, os pais espirituais. Porque aqueles verdadeiramente, por um tempo, nos corrigiram como bem lhe parecia. Mas este, que falando do Messias, este, para nossa vantagem, para que possamos ser participante de vossa santidade. Porque Deus nos alerta tanto, nos chama atenção, porque Satanás, quando a gente sai fora, a gente paga caro. Porque Deus quer que a gente seja mais respeite as coisas que Ele ensinou, mais sincero, sem mentira, sem falsidade, sendo mais honesto perante Deus, para nos tornar mais santidade, para nos parecermos com o nosso Pai que está no céu. Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigador, mas angustiante. Contudo, posteriormente produz um fruto pacífico da justiça para aquele que exercita por ele. Portanto, levantai as mãos que se encontra cansado e os joelhos fracos. Fazei o caminho reto, correto. Não é linha reta, não, é correto. Para os vossos pés, para que o que maqueja não se desvie para fora do caminho, mas que seja curado. Segui com a paz de todos os homens aos vossos pés, para que segui com a paz de todos os homens a santidade, sem igual, nenhum homem será do Senhor. Se não tiver santidade, não viver uma vida mais pura, mais limpa, não podemos participar da ceia do Messias, e nem podemos entrar no reino dos céus, tanto físico como espiritual, nem vamos saber que ele está existindo. Examinai diligentemente para que nenhum homem fracasse da graça de Deus, que Deus ache graça nele, coisas boas nele. Para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos foram contaminados. Não fica angustiado, ele fala aqui, amargurado, né? Você achar as coisas injustas é uma coisa, você se amargurar, se trancar ou ficar ruim, você fez pacto com aquilo que você recebeu de ruim, certo? E não haja algum fornicário, pessoas fora do casamento que praticam sexo, ou pessoa profana, como Isaú, que por um prato de alimento vendeu o seu direito à primogenitura. Porque o bem sabeis que é, posteriormente querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou espaço para o arrependimento. Ele não se arrependeu do que ele fez, nem reconheceu que aquilo era errado. Embora tivesse buscado cuidadosamente entre lágrimas, porque não chegasse a um monte possa ser tocado, queimado com fogo, nem fogo é palavra de Deus, e nem gume, escuridão e a tempestade, e ao som de uma trombeta, a voz das palavras. Gente, o que é trombeta? É a voz da palavra daqueles que pregam a verdade, daqueles que estarão com o Messias. Então aqui deixa bem claro, ao som de uma trombeta e a voz das palavras, a qual o que ouviram pediram que ele não fosse mais, porque não podia suportar o que ele ordenava. Quer dizer, tem muita gente que não quer viver a verdade, prefere se afastar porque não suporta, não quer mudar o modo de vida que tem, ok? Se até um animal toca um monte, será apedrejado ou transformado como dardo. E é tão terrível era a visão que Moisés disse, tenho pavor e tremo. Mas chegaste ao monte Sião e a cidade de Deus vive, a Jerusalém celeste, não é a que está na terra. Presta atenção, Paulo vai dizer de novo, Jerusalém celeste. Há uma companhia incontável de anjos. A igreja e a Assembleia Geral dos primogênitos, dos filhos de Deus, que se tornarão primogênitos, e ao Espírito dos homens justos e aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador do novo pacto. Aquilo que Jesus trouxe foi um novo pacto, um novo testamento. E quando o Messias da segunda vinda vinha, ele disse, é necessário ensinar de novo entre povos, línguas e reis. Vai vir mais coisa para a gente aprender. E ao sangue da expiação, que comunica algo melhor do que aquele de Abel. Vide que não rejeitei o que fala, porque se aqueles que rejeitam o que está na terra, lhe faltará e não escapará.
muito menos que escaparemos, nos desviaremos daquele que nos fala lá de cima no céu de Jesus. Não podemos querer escapar, nos esconder da verdade. A voz do qual moveu a terra, mas agora prometeu, dizendo: ainda mais uma vez segurarei, e não apenas a terra, mas também o céu. Ai, tio, que Jesus segure bem firme para que a nossa terra seja melhor. E essa palavra, ainda uma vez mais, significa a remoção das coisas móveis dos pecados, como as coisas que são criadas, para que as coisas que são imóveis permaneçam. As perfeições são imóveis. Quando você se aperfeiçoa, você não pode mais cair. Portanto, tenho recebido um reino que não pode ser removido. Ou seja, ele sabia para onde ia quando, depois que deixasse a terra, Paulo foi para o paraíso. Né? Porque Jesus não abriu o reino do céu, ele mesmo disse. Retendo a graça pela qual podemos servir a Deus de forma aceitável, com reverência e temor divino. Porque o nosso Deus é um Deus de fogo consumidor. O que é fogo consumidor? Palavras fortes que podem limpar, consumir o mal, se você viver essa palavra. Hebreu 13. O que é um amor fraternal contínuo? Não vos esqueceis de receber estranho, porque assim alguns recebem anjo sem saberem. Lembrai-vos daquele em cativeiro, como se estivesse cativo com ele, daqueles que sofrem a adversidade, como sendo vós mesmo também que em vosso corpo. Paulo ensina aqui empatia, né? Paulo está ensinando isso. Certo? Vamos lá. Para os casados, que o casamento seja honroso entre os dois. E a cama sem mácula, sem adultério, sem promiscuidade. Aos prostitutos e adultos, Deus os julgará. Gente, olha como isso é sério. Aos prostitutos e adultos, não será só isso que Deus vai julgar, mas Deus o julgará. Está chegando a hora. Seja a vossa conversa sem cobiça, contenda, vós que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desprezarei. Então não pode cobiçar as coisas erradas, nem contenda, nem querer brigar, ok? Então nós teremos sempre com o Pai Celestial, ok? Para o podermos confiantemente dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que o homem me possa fazer. Os homens não podem fazer nada se você verdadeiramente está praticando a palavra de Deus, porque ele vai lhe nos proteger, né? Lembrai-vos daqueles que têm domínio sobre vós, que vos fala a palavra de Deus, cuja fé deveis seguir, considerando, falando dos missionários, dos pastores, certo, né? Não dos que fala pela boca, como de Jesus, me louva com os lábios, teu coração está longe de mim, não pratica. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Não vos deixei levar por doutrinas diversas, estranhas, porque o bom é que o coração se estabeleça com a graça, tenha virtude de você. E não com alimento em que nada beneficia aos que deles ocuparam. Nós temos um altar onde tem o direito de comer os que servem o tabernáculo, porque os corpos dos animais não tem direito, a oferta não ninguém comia, que já era uma coisa que Paulo já estava criticando. Porque os corpos dos animais cujo sangue é trazido ao santuário pelo sumo sacerdote em razão do pecado, são queimados fora do templo. E por isso também Jesus santificou o povo com o seu próprio sangue, sofreu fora do portão. Sabemos, pois, que encontrou fora do campo, levando a sua desonra. Porque não temos aqui cidade permanente, mas busca futura. A cidade permanente vai ser o quê? O futuro da gente com quem? Com os pais celestiais. Porque ele, Jesus, portanto, oferecemos sacrifício e louvor a Deus continuamente. Isto é o fruto dos nossos lábios, dando graça ao seu nome. E não vos esqueceis de fazer o bem e dar solidariedade, porque tais coisas, sacrifício de Deus e se agrada. Se você faz o bem e é solidário com os outros, isso Deus se agrada. Obedecer àqueles que vos governam, sujeitai a ele, porque ele vale pela vossa alma, como aqueles que deverão prestar conta delas. Ou seja, os governantes que não governam direito estão perdidos. Vai chegar a hora da prestação de conta.
para que faça com alegria, não para pesar, porque isso vos seria útil. Orai por nós, porque isso vos será por nós, porque confiamos que temos boa consciência em todas as coisas e queremos viver honestamente. Por favor, ore também por mim. E rogai que assim eu o faça, para que eu volte a estar convosco em breve. Ora, Deus de paz, que tornou trazer dos mortos nosso Senhor Jesus, que Jesus voltou como espiritualmente, ele entrou numa sala fechada, porta cerrada e janela cerrada. Então ele só pôde entrar espiritualmente, né? Ele trouxe Jesus e Jesus passou 40 dias espiritualmente com os seus discípulos. O grande pastor das ovelhas através do sangue do pacto eterno. Vos aperfeiçoai em toda boa obra. Como é que você se aperfeiçoa? Seguindo a palavra de Deus, fazendo boas obras para os outros, vivendo o mais justo que você conseguir, certo? Para fazermos a sua vontade, oferecendo. Qual é a vontade de Deus? É só ler o que Jesus disse, o que o Pai Mundo e a Mãe Mundo estão nos ensinando. Oferecendo em nós aos olhos dele é agradável por Cristo Jesus, o qual seja a glória para sempre. Amém. Rogai-vos, irmão, que suportai a palavra da exaltação, suportai os ensinamentos, não fuja dele, porque está chegando o tempo que vocês vão querer voltar e não vai ter mais tempo. Porque vos escrevi uma carta em poucas palavras, sabei poucas palavras. Sabei que vosso irmão Timóteo foi posto em liberdade, com o qual, se ele não tardar, irei ver-vos, ver as pessoas. Saudai a todos que vos lidera, a todos os santos, e os da Itália vos saudam. A graça seja com todos vós. Amém. Adiu. Eu li os três juntos, me desculpa a correria, mas é preciso porque eu estou algum tempo devendo, né? Acabamos Hebreus, vamos para Tiago. Tiago é maravilhoso também, a carta Tiago, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido. Reflita, escute, analise, escreva. Faça de um jeito que sua mente fique alerta para cumprir as vontades do Pai Celestiais nas nossas vidas, para que possamos achar-nos dignos de ficar junto com Deus e protegido das coisas do mundo, que está acontecendo já, né? Proteger nós e nossa casa através da nossa prática. Não, eu acredito em Jesus. Fé não é isso. Fé é você dizer, não, Jesus disse que é assim, então tem que ser assim. O Pai Mu e a Mãe Mu nos ensina, então vamos fazer do jeito que Ele nos ensina. Para de ouvir homens que modificam os ensinamentos, que mente, que muda as palavras. Essas pessoas já estão condenadas, porque se tirasse uma vírgula, seria arriscado o livro da vida. Imagina um mexer com o Espírito Santo de Deus, entende? Então vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros Pais, Jesus. Te peço que o Senhor abençoe essa semana que acaba amanhã e que vós possa estar conosco durante todo esse próximo dia, abençoando cada casa das pessoas que ouviram agora e vão ouvir depois, que o Senhor possa guiá-las à verdade e à prática de vossos ensinamentos. Bondoso Pai, nós te pedimos, Pai Celestiais, que possa habitar dentro do Brasil, em cada lar que te busca, que o Senhor possa agora deixar os anjos trabalhar sobre essa terra, para que o mal não estabeleça, Pai. Já tomou fôlego demais, mas também já foi avisado que ele gritaria e queria destruir, e no final teria que se render a vós. Bondoso Pai, que não demore mais esse tempo do arrependimento das pessoas e até dos governantes e das autoridades, para que a consciência original de cada um possa se abrir e entender o momento que estão vivendo. Daqui, nem a roupa do couro se vai para o mundo espiritual. Imagine toda a fortuna que eles acumulam na terra, como Jesus diz, do que adianta acumular onde as traças rói e o ferrugem consome. Então, que nós possamos viver bem com a matéria, mas melhor ainda, com espiritualmente, quando o nosso espírito entrar no nosso corpo, para que nós possamos ser exemplos e possamos proteger nossas famílias, nossas casas, nossa descendência e as pessoas que o Senhor nos dá para cuidar. Por favor, esteja com cada um agora e depois. E, por favor, proteja a nação brasileira e as pessoas que moram, para que seja uma nação que promete, Pai, como o Senhor disse, celeiro do mundo, para que possa ajudar os outros irmãos quando eles estiverem passando por dificuldade. Que o Senhor abençoe todas as nações que o Senhor escolheu para ser guerreiro dos últimos tempos, dos últimos dias. Nós estamos vivendo nessa era. Obrigado, porque é uma era de ouro e uma era de muita dor e muito sofrimento também. Porque estamos vendo tudo que está acontecendo fora do vosso domínio, do vosso conselho, mas tem um tempo determinado para isso parar e nós sabemos que está muito próximo. Te peço que abençoe
e proteja as pessoas que assistirem, sua casa, sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Muito obrigada quem está por aí. Daqui a pouco eu vejo aqui, eu não dá para ver. E eu espero que amanhã eu volte para ler Tiago. Uma boa noite a todos. Fique todos na presença e na prática das palavras dos Pais Celestiais, dos Éderos Pais de Jesus.